começa, tá, gente? Feito, pronto. Gravação iniciada, vamos começar então a nossa aula de hoje, gente. Então, como eu estava falando com vocês, semana passada a gente falou sobre IPI. Nas duas aulas anteriores da semana passada, nós falamos sobre ICMS, então a gente viu muitas características sobre ICMS. E agora a gente vai terminar os tributos sobre o consumo, né, que trazem maior impacto na vida organizacional. Além desses tributos, outros são importantes que a gente deveria ver, que a gente vai falar um pouquinho na semana que vem, é imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, feito isso, a gente praticamente acaba com o nosso conteúdo sobre as tributações. Então, na próxima unidade, na unidade 2, a gente vai falar exclusivamente sobre os tipos de tributação, né? Os regimes tributários que nós temos atualmente no Brasil. Simples nacional, lucro presumido e lucro real. Então, o nosso objetivo é, na primeira etapa, né, na unidade 1, é falarmos sobre todos os tributos, porque vocês trabalharão com eles no dia a dia, e no futuro, na unidade 2, nós trabalharemos com Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, tá certo? Eu aposto, vocês já estão no 5º semestre, então eu aposto que vocês já ouviram falar várias vezes, né? O que é Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Eu aposto que vocês já foram abordados, né, pela família de vocês, amigos, para tirar dúvidas sobre Simples Nacional, por exemplo. Então a gente vai trabalhar bastante sobre Simples Nacional, tá bom? Mas isso na unidade 2. Então, por hora, a gente está trabalhando especificamente sobre a vida dos principais tributos que afetam o impacto das organizações, que principalmente são aqueles sobre a receita, né? IPI, quando a empresa for uma empresa industrial, ICMS, PIS e COFINS, tá bom? Tudo bem? Então vamos começar. Então, olha só. Hoje iniciaremos os nossos estudos em PIS, PASEP e COFINS, duas contribuições. Lembrando, né, gente? Eu falei para vocês que a gente iniciar sempre com aquele slide, e já tem 2 aulas que a gente não faz isso. Lembrando que eu tenho os tributos e eu tenho 5 tipos de tributos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho impostos, eu tenho também taxas, eu tenho contribuição de melhoria, eu tenho contribuição especial e eu tenho também os empréstimos compulsórios. Então, esse aqui é o arcabouço tributário que a gente tem no Brasil. Então, nós temos 5 tipos de tributos. Impostos, que a gente já viu. Nós falamos brevemente o que é taxa, muito brevemente o que é contribuição de melhoria, o que é empréstimo compulsório, porque para a gente não interessa, né? Então, isso aqui para a gente é muito irrelevante. E hoje nós vamos falar principalmente nas principais contribuições especiais que a gente tem, que é PIS e PASEP. Tá bom? PIS, PASEP e o COFINS e a COFINS, a contribuição COFINS, tá certo? Então vamos lá. Então olha só, primeira característica, né, para a gente ser apresentado, para a gente ser introduzido a essas contribuições especiais, PIS, PASEP e COFINS. Então olha só, primeiro que são contribuições de competência da União. Então a gente viu também, né, pessoal, que os tributos, eles têm competências diferentes, né, têm competências distintas. A União pode instituir alguns tributos, os estados podem instituir alguns tributos e também os municípios podem instituir tributos. A gente vive num lugarzinho um pouco diferente, né? O Distrito Federal não é município e não é estado. Então, isso faz com que ele acumule tanto as competências municipais quanto as competências estaduais. Mas vamos lá, por que isso é interessante para a gente, Igor? Primeiro, é interessante a gente falar sobre PIS, PASEP e COFINS e falar que é uma contribuição de competência da União. Por quê? Porque agora eu já falei, eu já mencionei algumas vezes para vocês aqui em sala de aula, que nós temos um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição que vai substituir esses 2 tributos, PIS e COFINS, vai substituir pela contribuição de bens e serviços, a CBS. Ficou um lixo isso que eu acabei de escrever. Mas vamos lá, a contribuição de bens e serviços, contribuição de bens e serviços.
Então, isso aqui é um pouquinho, é um pé que a gente tem no IVA, o Imposto de Valor Agregado. Mais para frente, eu sempre vou mencionando isso aqui porque é importante vocês saberem. Embora não está na nossa ementa, não está amparado lá na nossa ementa, mas eu vou sempre dar uma pincelada porque isso aqui é muito importante nós sabermos, e isso já é matéria de discussão no Congresso Nacional, porque a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que é um tributo que está sendo gerado, né, que já está lá no ventre, digamos assim, do Congresso Nacional, lá nessa proposta de emenda à Constituição, ela vai substituir o PIS e a COFINS. Então, eu tenho dois tributos que vão ser substituídos pela CBS, Contribuição de Bens e Serviços. E esse novo tributo que está nascendo, ele já tem características disso que eu estou falando para vocês, do imposto sobre o valor agregado. Mais para frente, a gente vai sempre falando um pouquinho sobre por que isso é importante para a sociedade, por que isso é muito bom para a economia e muito bom para vocês também, tá bom? Então vamos lá, PIS, PASEP e COFINS são contribuições de competência da União. Então, quem é que institui? A União. Quem é que cobra? A União. Quem pode mudar alguma coisa em relação a esses tributos? Apenas a União. Tudo bem? Vamos continuar. PIS, PASEP e COFINS são contribuições que visam custear programas sociais. Então, todo o valor que chega, que é captado, né, que é recolhido através do PIS e da COFINS, eles são destinados, na verdade, para custear programas sociais. Igor, como assim programa social? A gente tem o programa social, a gente tem assistência social, a gente tem previdência social, tá bom? Aposentadoria, Minha Casa Minha Vida, não Minha Casa Minha Vida, mas Bolsa Família, ProUni. Então, todos esses programas são de cunho de programas sociais, tá certo? E o que é muito importante a gente saber é o fato gerador. Lembrando que vocês já fizeram um pequeno trabalho, né, falando o que é fato gerador. O fato gerador de todo tributo, e todo tributo tem que ter um fato gerador, o fato gerador do PIS e da COFINS, ele é o auferimento de receita. Assim como nós temos o auferimento de receita sendo o fato gerador do IPI, assim como nós temos o auferimento de receita sendo o fato gerador do ICMS, nós temos aqui do PIS e da COFINS. Então, todas as vezes que eu tiver um estabelecimento comercial e eu emitir uma nota fiscal comercializando o produto, eu vou auferir receita, eu vou ter uma receita sobre vendas. E essa receita, ela vai ser o fato gerador de vários tributos. O primeiro é IPI, se a empresa for de cunho industrial, se ela for contribuinte do IPI, vou ter ICMS e vou ter também PIS e COFINS. Então, toda vez que você emitiu nota fiscal, você vai ter que recolher PIS e COFINS. Tudo bem, gente? Então, vamos continuar. Então, vamos falar mais características. Obrigado, Lívia. Vamos falar mais características do PIS e da COFINS. Primeiro, PIS, Programa de Integração Social, ou PASEP, né, que é o mesmo tributo, PIS-PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. É uma contribuição social que ela nasceu em 1967 e ela foi unificada em 1975. Isso é importante a gente saber, é apenas um fato histórico para a gente trazer curiosidades, né? Ela nasceu para financiar o pagamento de abonos e principalmente seguro-desemprego, né? Como a gente viu que o objetivo dessas contribuições especiais são programas sociais. Então, desde sempre já foi para isso. Então, benefícios sociais a empregados públicos e privados. Então, o PIS-PASEP tinha esse objetivo. E prevê também recursos para projetos de desenvolvimento do BNDES, né, que é o Banco de Desenvolvimento do Brasil, que é aquele banco que é responsável por ofertar empréstimo a um custo extremamente baixo, né, que o objetivo não é ganhar dinheiro, e sim para fomentar a economia, né, para incentivar a economia brasileira. Então, o PIS ele nasceu com essa proposta. E a PASEP, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, criada em 1991, se eu não me engano. Eu esqueci de colocar aqui o complemento. Minha canetinha, bom, vamos lá. Financiamento de programas de seguridade social, como Previdência,
assistência e saúde. Então, a Seguridade Social, ela é esse tripé, né, pessoal, que compõe a previdência, a assistência e saúde pública. Então, com isso, a gente já consegue identificar que esses dois tributos, eles são captados exclusivamente para quê? Para programas sociais. Opa, minha canetinha não está escrevendo muito bem hoje. Para programas sociais, tá certo? Então, vamos continuar. Mais curiosidades antes da gente entrar no tributo propriamente dito, porque ele é bastante tranquilo. Alguém habilitou o microfone e eu cortei? Desculpa, gente. Então, tá bom. Qualquer coisa, é só habilitar o microfone que a gente conversa, tá bom? Então, olha só. A arrecadação do PIS/PASEP em 2017, ela representou 2,7% do total de tributos arrecadados no Brasil. Então, olha só o volume de tributos, né, que são o volume de recurso que é arrecadado através desses dois tributos, né? A COFINS representa o quarto tributo em arrecadação do país, perdendo somente para ICMS, Imposto de Renda e a CPP, Contribuição de Previdência Social, aquela o INSS, né, que a gente paga. E o PIS/PASEP fica em sétimo no ranking de arrecadação. Então, são tributos que eles são extremamente importantes para os cofres públicos, né? Então, isso aqui são só dados curiosos sobre o PIS/PASEP, tá, gente? A arrecadação em 93, 2000, 2006, até chegar em 2017, 13% de toda a carga tributária recolhida no Brasil foi através de PIS e COFINS. E 4,1% do PIB é contribuição de PIS e PASEP. Bom, então agora vamos falar sobre coisas que realmente são importantes. Em relação a isso aqui, toda vez que eu vou falar sobre contabilidade tributária, sobre tributo no Brasil, a gente tem que deixar bem claro, pessoal, que nós temos diversos tipos, não diversos, nós temos 3 tipos de regimes de tributação, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Então, esses 3 regimes são regimes que vocês devem aprender, vocês devem saber isso aqui. Assim, no momento que alguém perguntar isso aqui para você, você tem que ter condições de responder isso aqui. Sabe por quê? Porque eu canso de ver pessoas confundindo regime de tributação. Quando eu pergunto assim, e essa empresa é lucro real, é lucro presumido, é simples nacional? Aí a pessoa responde assim, não, é uma empresa limitada. Não, é um empresário individual. Não, é uma sociedade simples. Porque são coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu falar sobre o tipo de empresa. O tipo de empresa vai poder ser microempresa individual, vai poder ser uma sociedade simples, uma sociedade autônoma, vai poder ser também... Só um minutinho, gente. Pronto. Então, as empresas elas podem ser limitadas, ela pode ser sociedade simples, sociedade anônima, ela pode ser um microempreendedor individual, essa empresa também ela vai poder ser um empresário individual. Então, no momento que você abre uma empresa, você tem que enquadrar a sua empresa num regime, no regime do direito empresarial. Feito isso, agora você vai escolher a forma que essa empresa ela vai recolher os seus tributos. Então, automaticamente, as empresas elas vão optar em ser lucro real, lucro presumido e o simples nacional. Nas próximas aulas, nós vamos falar especificamente sobre a diferença de cada um desses regimes, com mais ênfase no simples nacional, que é o que vocês basicamente vão trabalhar com mais frequência, porque é o que a gente tem mais empresa, são empresas optantes pelo simples nacional. Mas por que é importante a gente já fazer uma pincelada? Por conta dessas características aqui, pessoal. O PIS e o PASEP, o PIS e a COFINS, eles guardam muita especificidade de acordo com o regime de tributação. Como assim, Igor? Tributo é tributo. Sim, tributo é tributo. Mas pra gente, se eu estivesse falando de IPI, se eu estivesse falando de ICMS, não iria interessar se a empresa é lucro real ou se a empresa é lucro presumido. Porque o PIS e a COFINS, esses dois tributos, quando eu estou falando do PIS e da COFINS,
a gente tem que saber qual é o regime de tributação dessa empresa. Coisa que a gente não precisa no ICMS e a gente não precisa no IPI. Porque olha só, vem comigo. Primeira coisa, empresas que são optantes pelo lucro real. Olha só, a gente já vai começar a tecer as principais diferenças. Olha a alíquota do PIS e a alíquota da COFINS. 1,65 e 1,6. Então, empresas que são optantes do lucro real, elas vão recolher 1,65 e 7,6% de PIS e COFINS, tá certo? Enquanto empresas optantes do lucro presumido, elas recolhem 0,65 e 1,65, respectivamente. Então, notem que se a empresa for lucro real, ela vai pagar uma carga tributária maior. E se a empresa for lucro presumido, ela vai pagar uma carga tributária um pouco menor. Primeira característica importante a gente saber sobre lucro real e lucro presumido. As alíquotas do PIS e da COFINS são inferiores para empresas do lucro presumido. Igor, eu nem sei o que é lucro presumido. Você não precisa saber isso agora. Você vai saber isso na unidade 2. Nós vamos falar especificamente o que é lucro real e o que é lucro presumido. O que eu preciso que você saiba hoje? Eu constituí a empresa. Suponhamos, eu fui lá e abri uma empresa com a minha esposa. A gente abriu qualquer empresa. Aí eu abri sobre a forma de sociedade anônima, SA. Por quê? Porque ela tem um pedaço da empresa, eu tenho um pedaço dessa empresa. E a gente vai estudar depois isso aqui também, tá, gente? Fiquem tranquilos. Então, nós abrimos uma empresa SA. Automaticamente, eu já fui incluído no lucro presumido. Só que eu tenho um período para eu ser optante do Simples Nacional. Então, a minha empresa ela vai ser sociedade anônima, porque ela é uma sociedade entre mim e a minha esposa. E depois eu vou optar por um regime de tributação. Eu vou lá na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Economia aqui do DF, e vou fazer a opção de lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional. Tá bom? Eu tenho janelas específicas para entrar no Simples Nacional. Então, se a pessoa demole, ela vai ficar 1 ano operando no lucro presumido, por exemplo. E isso, às vezes, não é tão benéfico para essa empresa. Tá bom? Mas vamos lá, vamos lá. Pessoal, alguém nunca ouviu falar sobre isso aqui? Sobre isso, lucro presumido, lucro real e Simples Nacional? Tudo bem? Então, tá bom, ninguém falou nada, eu presumo que esteja tudo bem, tá bom? Isso aqui eu acredito que vocês já devem ter estudado em direito empresarial, não é mesmo? Pelo menos falando sobre sociedade anônima, empresas limitadas, sociedade simples, ainda não tivemos. Sem problema, não tem problema não, Lívia. O que é importante a gente, nesse primeiro momento, eu vou falar sobre tudo isso que eu estou falando para vocês na primeira aula da unidade 2, que eu vou falar sobre os tipos de empresa e depois a gente vai falar sobre os regimes de tributação, tá bom? A única coisa que eu quero introduzir aqui agora é esse assunto que são coisas diferentes. Uma empresa SA limitada é diferente de regime de tributação. São duas coisas distintas, tá certo? Regime de tributação, eu tenho 3. Lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional. É importante a gente saber isso? É, porque esses 3 tipos de regime, esses 3 tipos de tributação, esses 3 regimes diferenciados, eles vão trabalhar com os tributos de forma diferente, tá bom? Então é por isso que eu já tenho que introduzir esse assunto para vocês. Mas vamos lá, vem comigo. Então, primeira característica que eu tenho que saber sobre PIS e COFINS. Depende do regime de tributação, a alíquota será diferente. Eu nem vou falar sobre Simples Nacional agora, porque o Simples Nacional ele é um regime completamente diferente. Sabe por quê? Porque a porcentagem, a alíquota do Simples Nacional já vai corresponder a COFINS, PIS, PASEP, IPI. Nossa, minha canetinha hoje não tá legal. Não sei porquê, não sei se é bateria. IPI, ICMS, ISS, quando houver. Nossa, não tá boa mesmo. ISS, quando houver, até a contribuição previdenciária patronal. A gente vai falar sobre isso lá na aula do Simples Nacional. Então, para a gente, PIS, PASEP e COFINS, eu vou simplesmente ignorar o Simples Nacional. Vou falar especificamente sobre lucro presumido e sobre o lucro real, tá bom? Então, primeira característica,
lucro real tem alíquotas superiores. Lucro presumido tem alíquotas um pouco menores. Outra característica que agora vai ser fundamental para a gente. Uma empresa optante pelo lucro real, que geralmente são empresas maiores, de grande porte, elas são obrigadas, né, a entrarem no lucro real, elas vão pagar mais e, olha só isso, o PIS e a COFINS vão ter um regime não cumulativo. Não cumulativo, enquanto empresas do lucro presumido, o regime ele é cumulativo. Igor, o que é isso? O que é regime cumulativo e regime não cumulativo? Basicamente, a gente já estudou isso aqui lá no IPI e estudamos isso no ICMS. Basicamente empresas do lucro real vão gerar... Poxa vida. Deixa eu só pegar um negócio, uma outra canetinha aqui. Peraí, gente. Empresas do lucro real vão gerar crédito de PIS e COFINS. Enquanto empresas do lucro presumido não geram crédito. Então, todas as vezes, imagina só uma cadeia de comércio, por exemplo. Uma empresa comprou de uma outra empresa e as duas são lucro presumido. Ninguém vai gerar crédito de PIS e COFINS. Então, vou ter crédito, vou ter PIS e COFINS cobrando aqui, vou ter PIS e COFINS cobrando aqui, vou ter PIS e COFINS enquanto eu tiver fôlego. Porque só quem tem crédito tributário de PIS e COFINS são empresas optantes do lucro real. Então, são empresas optantes do lucro real. Então, isso já é uma característica extremamente importante para você. Outra coisa que é muito importante, gente, olha só, isso aqui vocês devem prestar muito atenção. Porque olha só, suponhamos que você hoje trabalha numa empresa do lucro real, ok? Do lucro real. Então, significa dizer, gente, que vocês vão gerar crédito de IPI e ICMS, se for uma indústria, tá? IPI, ICMS, PIS e COFINS. Agora, imagina só, você foi e comprou um produto de R$100, tá certo? De uma empresa de lucro presumido. Suponhamos, olha só o que eu estou te falando. Eu trabalho numa empresa que comercializa copos, ok? Eu trabalho nessa empresa que comercializa copos. Comprei R$100 de copo. Desses R$100, 18% é de ICMS, tá bom? Então vem comigo que eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. R$18 é de ICMS. Agora, PIS e COFINS, eu não sei. Eu não sei quanto que eu, empresa, que estou comprando os copos para revenda, vou pagar de PIS e COFINS. Por que eu não sei? Porque eu não sei qual é a empresa que está do outro lado. Se ela é optante do Simples Nacional ou se ela é optante do lucro presumido. Vamos só dar uma voltinha aqui? Olha só isso, gente. Se for uma empresa, deixa eu até abrir minha calculadora aqui agora, para a gente começar a fazer conta, que eu quero mostrar o tanto que isso aqui é importante para vocês, gente. Deixa eu abrir aqui minha calculadora. 1,65 e 7,6. Então, olha só. R$1,65 e R$7,60. Isso se a empresa for lucro real. Igor, eu tenho que saber o regime de tributação do meu fornecedor. Olha só, pessoal, olha só que interessante isso aqui. Você é uma empresa do lucro real. Se você estiver comprando de uma outra empresa do lucro real, você vai gerar crédito tributário R$1,65 de PIS, mais R$7,60 de COFINS e R$18 de ICMS. Ok? Olha só, você trabalha nessa empresa aqui, tá certo? Você tá vendo com o seu fornecedor. Você pagou R$100 para comprar esses copos para você revender. No momento em que você pagou R$100, R$18 é crédito tributário de ICMS, R$7,60 de COFINS e R$1,65 de PIS. Agora, imagine só se o seu fornecedor for lucro presumido. Olha o que vai acontecer, gente. A sua empresa é lucro real, então você vai ter crédito tributário de PIS e COFINS. Então, olha só,
Você foi e pagou R$ 100 nos mesmos copos, beleza? Você pagou R$ 100 nos mesmos copos. Agora, olha só isso, gente. A alíquota que essa empresa, o seu fornecedor está pagando é 0,65 e 1,65. Então, olha só. 65 centavos de PIS você pagou, mais R$ 1 e... Esqueci, é 1,65, né? Deixa eu só confirmar aqui. 1,65. R$ 1,65 de COFINS. E você pagou o mesmo valor de ICMS. Olha só que interessante, gente. A sua empresa que está comprando mercadoria do seu fornecedor, agora nessa situação, ela vai gerar 65 centavos de PIS, R$ 1,65 de crédito de COFINS e R$ 18 de crédito de ICMS. Então, olha só o quão importante é você saber disso. Você saber disso. Porque se o seu fornecedor for lucro presumido, ele não vai poder cobrar R$ 100 dessa nota fiscal. O produto ele vai ter que vender mais barato, porque ele está pagando menos PIS e menos COFINS. Consequentemente, você, empresa, você aqui, essa empresa do lucro real, você está gerando menos crédito tributário. Então tem que ficar de olho nisso. Na hora de você escolher um regime, uma empresa para ser sua fornecedora, você tem que ter certeza o regime de tributação dessa empresa. Porque senão, se fosse simples nacional, o seu crédito tributário seria infinitamente menor. Seria muito menor. Então você tem que ficar de olho sim. Qual é o regime de tributação do seu fornecedor? Por quê? Porque através do regime de tributação do seu fornecedor, que é que você vai estabelecer os seus créditos tributários. Então olha que interessante. Mesmo a empresa está cobrando o mesmo valor. Então, se for lucro presumido, você vai gerar um crédito muito menor que se for uma empresa do lucro real. E nós estamos falando do seu fornecedor, o regime de tributação que o seu fornecedor escolheu. Ficou claro isso aqui, pessoal? Deu para entender? Professor, Pode falar. só uma coisa, essa empresa do lucro real, que tem o fornecedor também do lucro real, esse 1,65, 7,60 também vai ser crédito? É que eu não Sim, escutei direito. sim, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, ó, a sua empresa é do lucro real. A empresa que você trabalha é do lucro real. Então, essa empresa vai ter crédito tributário de PIS e COFINS. Se a sua empresa for do lucro presumido, aí para você pouco interessa, pouco importa, porque você não vai ter crédito tributário de PIS e COFINS. Você vai pagar PIS e COFINS, mas aí você vai ter que jogar isso no preço do produto, porque você não vai recolher, você não vai ter crédito disso de novo. Ficou claro? Entendi. Obrigada. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Professor, Pode falar aí, de Carlos. tinha como depois eu colocar essa aula lá, né? Lá no colégio pra gente revisar ela, porque são muitos conteúdos, né? Não, sempre vai ficar lá no Classroom. Fica tranquilo, tá bom? Todas as minhas aulas ficam lá à disposição de vocês no Classroom, tá bom? Então, olha só. Primeira característica que vai ser fundamental. Regime de... primeira característica, na verdade, é a alíquota, não é mesmo? Empresas do lucro real vão recolher menos... vão recolher mais PIS e COFINS do que empresas do lucro presumido. Segunda característica, lucro real, empresas do lucro real, pagou PIS e COFINS, estão gerando crédito tributário. Agora, se a sua empresa for lucro presumido, você não vai gerar crédito tributário. Tudo bem? Então, aqui a gente já entrou numa característica essencial desse tributo. Por isso, pessoal, é por isso que... Então, professor, só no caso aí, só empresa do lucro real, porque ela tem crédito tributário. Exatamente, exatamente. Esse exemplo que eu dei para vocês agora, ele só é importante para empresas que são optantes do lucro real, porque empresa lucro real tem crédito tributário de PIS e COFINS. Empresa do lucro presumido não gera crédito tributário de PIS e COFINS.
tá certo? Você só vai gerar crédito tributário apenas do ICMS. E se você for um contribuinte do IPI, se for uma indústria, você também tem crédito tributário. Mas PIS e COFINS só tem crédito tributário quem é lucro real. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar, que hoje a aula é interessante. Então olha só, vamos continuar. Estrutura básica do DRE, isso aqui vocês já sabem porque a gente já trabalhou juntos antes. Primeira coisa, faturamento bruto. Do faturamento bruto, eu tiro o IPI. É claro que isso aqui, essa primeira parte, gente, só existe para empresas industriais, tá bom? Só existe para a indústria. Se for uma empresa comercial, vai ser daqui para baixo, né, pessoal? Ok? Então, primeira coisa, eu tiro o IPI, porque o IPI é o imposto por fora, beleza? Agora, vamos lá. No exemplo que eu fiz passado, eu fiz a grosso modo apenas para ficar mais fácil o cálculo, mas o cálculo que eu fiz estava errado e você não entender aqui o porquê. E eu acredito que a gente até trabalhou isso no passado. Então, olha só. Quando eu estiver falando sobre PIS e PASEP, e COFINS, olha isso aqui. O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Voltando, o ICMS não compõe a base de cálculos para o PIS e para a COFINS. Igor, o que raios isso significa? O ICMS, ele não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vem comigo, olha só. Deixa eu abrir uma outra telinha aqui para dar um exemplo para vocês. Eu vou voltar naquele mesmo exemplo. Minha empresa vendeu um produto por R$100. Eu sou uma empresa comercial, beleza? Minha empresa vendeu um produto a R$100. ICMS de cara 18%, a não ser que for um produto que a cobrança seja diferente, mas via de regra 18%. Então, de ICMS, R$18. Por que eu escrevi reais? Não sei. Pronto. Agora vamos lá. Suponhamos que a minha empresa, esse exemplo que eu estou falando, é a empresa do lucro real. Se for lucro real, 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS, ok? Então vamos lá, olha só. Olha só, vamos ler de novo isso aqui. O ICMS, ele não compõe a base de cálculos para a incidência da PIS e do COFINS. Então, pessoal, olha só. Primeira pergunta. Qual é a base de cálculos do ICMS que foi calculado aqui? Gente, o auferimento da receita, o valor sobre a venda, R$100. Agora, eu vou calcular o PIS, por exemplo. O PIS. Eu poderia falar para vocês que o PIS eu vou pagar R$1,60. E poderia falar para vocês que de COFINS vai ser R$7,60. O PIS R$1,65 e a COFINS R$7,60. Mas isso aqui, eu não estaria sendo honesto, eu estaria errando, eu pagaria mais imposto, mais tributo do que eu devo pagar. Sabe por quê? Por conta dessa informação que vocês acabaram de ver. O ICMS, ele não faz parte, ele não compõe a base de cálculos do PIS e da COFINS. Então, significa dizer o quê, gente? Dos R$100 aqui de receita, eu tenho que tirar obrigatoriamente o valor do ICMS e eu só vou pagar PIS e COFINS em cima de R$82, que é realmente o que é de produto. Porque se eu falar para vocês que eu vou 1,65 de PIS e mais 7,6 de COFINS em cima de R$100, eu vou pagar PIS e COFINS em cima do ICMS, em cima dos R$18 de ICMS. E isso não é verdade. O STF tem um julgado sobre isso que fala que o ICMS ele não compõe a base de cálculos do PIS e da COFINS. Então, como que eu vou calcular, como que eu calculo o PIS e a COFINS? Eu tiro o ICMS e depois eu faço o cálculo dos dois. Então, na verdade, vou abrir minha calculadora aqui agora, vai ser R$82, que é R$100 menos os 18 de ICMS, vezes 1,65%. Então, eu vou apagar isso aqui,
de PIS, eu vou pagar R$ 1,35. Apenas em cima de R$ 82, tá certo? E, da mesma forma, R$ 82 vezes 7,6%, eu vou pagar, ao invés de R$ 7,60, eu vou pagar R$ 6,32, tá certo? Então, uma empresa do lucro real faria esse seguinte pagamento, o seguinte recolhimento de impostos. Agora, uma empresa do lucro presumido, como vocês já sabem, o lucro presumido tem uma alíquota menor. Se fosse uma empresa do lucro presumido, por exemplo, seria 0,65 de PIS mais 1,65 de COFINS. Então, vamos fazer o cálculo também, gente? Então, mais uma vez, né, o ICMS não compõe a base de cálculos do PIS e da COFINS. Então, eu vou pagar os mesmos R$ 18,00 de ICMS, mais de PIS vai ser R$ 82,00 vezes 0,65%, que vai dar 53 centavos de crédito de PIS, e R$ 82,00 vezes 1,65% vai dar R$ 1,35 de COFINS. Então, se eu for uma empresa do lucro presumido, esse vai ser o valor que eu vou recolher de tributos. Eu vou colocar aqui também o ICMS. E se eu for uma empresa do lucro real, eu já vou pagar R$ 1,35 de PIS e R$ 6,32 de COFINS. Lembrando que, se eu for empresa do lucro real, quando eu comprei esse produto que eu vendi por R$ 100, eu estou gerando crédito tributário. Empresa do lucro presumido pagou o PIS e COFINS no momento da compra, mas ela não vai ter o direito de se beneficiar de créditos tributários. Ficou claro isso, gente? Tudo bem? Obrigado. Explicadinho, professor? Como é que não entendi, Carlos? Tem como só dar outra explicada aí? Tem, eu vou explicar com o próximo exemplo. Ah, beleza. Vamos fazer o próximo exemplo. Então, olha só. Então, assim, fazendo breves anotações. Primeiro, vamos deixar bem claro. A empresa que eu trabalho, a empresa que eu presto serviços, é lucro real ou lucro presumido? Se for lucro real, vai se beneficiar de crédito tributário no momento da compra de produtos, tá certo? Se for empresa lucro presumido, sem crédito tributário. Agora, quando no momento da venda dos produtos, se eu for empresa lucro real, a minha alíquota de PIS e COFINS é mais alta. Se eu for empresa do lucro presumido, a minha alíquota de PIS e COFINS é infinitamente mais baixa, tá certo? Então, a gente já tem essas duas características que são essenciais para a gente. E outra característica que é importantíssima, no momento em que eu fizer o cálculo do PIS e da COFINS, eu tenho que excluir da base de cálculos, o ICMS e, primeiro, eu já excluo o IPI e eu tenho que excluir também o ICMS, tá certo? Vamos fazer esse exemplo? Tira o IPI daqui, vamos trabalhar sem IPI. Determinada empresa apresentou o faturamento de R$ 2.500.000. Essa empresa, se ela for lucro presumido e lucro real, o que eu quero que vocês façam? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês fazerem, tá bom, gente? Ah, não, eu já falei para vocês aqui, né? Ah, tá. Então esquece isso. Esquece. A gente vai trabalhar com esse exemplo mais para frente. Então, olha só, vamos comigo, vem comigo. Determinada empresa apresentou um faturamento de R$ 2,5 milhões de reais. Olha as alíquotas de PIS e COFINS. Automaticamente, eu já sei que essa empresa é uma empresa optante do lucro real. Igor, como que você sabe disso? Por conta da alíquota do PIS e COFINS. Se a alíquota fosse menor, 0,65 e 0,60, eu saberia que essa empresa seria do lucro presumido. Mas, via de regra, empresas do lucro real são contribuintes do PIS e COFINS com essas alíquotas.
Agora, o que eu quero que você faça? Eu quero que você me fale qual é o valor que eu tenho que recolher dos 3 tributos. Faça aí na sua casa, pegue sua calculadora, por favor, e faça o cálculo, por gentileza, que eu vou fazer daqui. Já fizeram? Tá bom, vou ter calma. Pronto, eu já fiz aqui. Professor, Oi, pode falar. do PIS vai recolher 33.825? Sim, exatamente. Certinho, Lívia. Isso aí, Anderson. Exatamente. O Anderson acabou de colocar no chat os valores. E é isso aí. Então vamos fazer? Vamos fazer juntos? Então olha só, primeira coisa que eu preciso já deixar bem claro, que o ICMS, ele não faz parte, ele não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, se o faturamento mensal dessa empresa ou anual for 2 milhões e 500 mil, então 2 milhões e 500 mil vezes 18%. 18%. Isso vai dar 450 mil. Agora, farei o cálculo do PIS e COFINS. Vou fazer o cálculo do PIS e COFINS. Primeira coisa que eu faço, gente, a base de cálculo não será o faturamento. Vai ser o faturamento menos o ICMS, tá bom? Então vai ser 2 milhões e 500 menos 450 mil. Então, a base de cálculo do PIS e da COFINS vai ser quanto, gente? 2 milhões e 50 mil. Tá certo? Então, a gente já está descobrindo a base de cálculo. Aí eu pego e multiplico por 1,65 e multiplico por 7,6. E aí vai dar os valores, tanto que a Lívia nos falou e quanto que o Anderson acabou de falar para a gente. Então, vai ser R$ 155.800 de COFINS e 33.825 de PIS, ok? R$ 155.800 de COFINS e 33.825 de PIS, a título de PIS. Pessoal, tudo bem até agora? Tudo bem? Então tá bom. Então é um consentimento tácito, né? Vocês não falaram nada, eu acredito que tá. Então, características fundamentais PIS e COFINS. Depende do regime de tributação. Se for lucro real, 7,6 e 1,65. E os tributos, no momento em que você compra, por favor, gente, por favor, algo que vocês têm que sair daqui, você não pode deixar de saber isso. Quando você compra produtos, você gera crédito tributário. Quando você vende esse produto, você vai recolher os tributos que você tem que pagar, tá certo? Quando você compra, se você for lucro real, você não vai fazer o cálculo lá da porcentagem, porque você só vai pagar o que está na nota fiscal.
Mas quando você recebe a nota fiscal, se você é lucro real, você gera crédito tributário. Agora, se você for lucro presumido, não interessa quanto que o cara recolheu de PIS e COFINS. Você não vai gerar crédito mesmo, tá certo? Agora, quando a empresa vai emitir a nota fiscal, vender o produto, emite a nota fiscal, ela vai ter alíquotas diferentes. Se for lucro presumido, uma alíquota um pouco menor. Se for lucro real, 1,65 e 7,6. E é assim que a gente faz o cálculo, tá certo? Produto, tiro o ICMS, porque o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, e cálculo em cima do 1,65 em cima do PIS e 7,6 em cima da COFINS, tá bom? Características fundamentais que a gente precisa saber. Então vamos lá, vamos continuar, é o mesmo exemplo. Bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre coisas bastante importantes. Características do PIS e COFINS quando a empresa for lucro presumido. Vem comigo. Base de cálculo, apenas a receita bruta da empresa, com as seguintes exclusões. Vendas canceladas, a venda foi cancelada, então é óbvio que você não vai pagar. Imagina só, você fez uma venda, uma venda pela internet, que o seu consumidor tem 7 dias para devolver o produto porque ele não gostou. Ele comprou e devolveu. Se devolveu, não tem que falar sobre tributação, né? Então, venda cancelada não faz parte da base de cálculos do PIS e da COFINS. Na verdade, venda cancelada não faz parte da base de cálculo de ninguém. Continuando. Descontos incondicionais concedidos. Então, o produto custa R$100. Eu dei um desconto incondicional de R$10. Então, eu vou pagar PIS e COFINS em cima do quê? Dos 90 menos do ICMS. Tá certo? Agora, os descontos condicionais, aquele desconto que você tem, que você deu para o seu cliente, você foi lá e R$1.000 o seu produto. Se você pagar até tal dia, R$900. Você deu R$100 de desconto. Amigão, esses R$100 que você deu desconto, você vai pagar PIS, COFINS e ICMS em cima desses R$100. Tá certo? Continuando. Outra exclusão do PIS e COFINS, ICMS e IPI. Então, eu faço o cálculo do IPI, tiro, faço o cálculo do ICMS, tiro o ICMS, e aí sim eu tenho a base de cálculo do PIS e COFINS. Igual a gente fez no exemplo anterior, tá bom? Igual a gente fez no exemplo anterior. Outra coisa, isso aqui, pessoal, olha só como que o arcabouço tributário brasileiro é um caos. Vendas e revendas de produtos com alíquota zero. Então, eu tenho produtos, aliás, que têm a alíquota zerada de PIS e COFINS, por exemplo. Eu tenho a alíquota zerada de PIS e COFINS, por exemplo. Recentemente, o governo federal zerou o PIS e COFINS de óleo de gás de cozinha e diesel, por exemplo. Então, se for uma empresa que vende o gás de cozinha, no momento em que for emitir todas as notas fiscais, tem que deixar bem claro, falar, olha, isso aqui é zerado, então não incide PIS e COFINS em cima desse produto, tá bom? Então tem que ficar de olho nisso. E outra característica importantíssima, receita com vendas de produtos com tributação monofásica ou concentrada. Isso aqui é um inferno. Isso aqui é um inferno. Depois você pode jogar lá no Google, você vai, através da tabela de IPI, você vai encontrar os produtos com tributação monofásica de PIS e COFINS. Não são todos os tributos, mas são alguns produtos, tá certo? Que tem tributação monofásica. Igor, que diabo é tributação monofásica? É isso aqui, gente. Olha só. É isso aqui. Indústria. Vendeu esse produto para um distribuidor, tá bom? Distribuidor. E esse distribuidor vendeu para um comércio. Então, olha só que interessante. Se o produto for normal, como é a maioria dos tributos, eu tenho PIS e COFINS nessa transação, indústria distribuidora, e tenho PIS e COFINS aqui, distribuidora, comércio. Agora, se for um produto de tributação monofásica, olha só, monofásica. O que significa dizer? Que eu só vou ter o PIS e COFINS uma única vez.
Que vez? Aqui, ó, nessa primeira. Então, aqui, se for um produto com tributação monofásica de PIS e COFINS, você nunca vai ter isso em nenhum outro produto, tá bom? O IPI, ICMS, isso não existe. Só essa aberração só existe em PIS e COFINS. Então, se for um tributo monofásico, com tributação monofásica, eu só vou alterar incidência de PIS e COFINS no primeiro registro, apenas na primeira transação, apenas nessa da indústria para a distribuidora. Então, se for esse produto, distribuidora comprou, pagou lá PIS e COFINS. Quando ela comercializar, ela vender esse produto monofásico para o comércio, não haverá incidência de PIS e COFINS. Então, a nota fiscal vai estar escrito lá, ó, 0 de PIS e COFINS. Não existe PIS e COFINS. Por quê? Porque é um produto de tributação monofásica. Igor, como que eu sei disso? Basta você jogar no Google. Se você jogar no Google lá, produtos de tributação monofásica, PIS e COFINS, você vai encontrar uma lista com vários códigos. Aí você vai olhar lá na TIP, olha que bagunça, né? Olha como o contador sofre. Você vai olhar lá na TIP, né, tabela do IPI, e vai identificar qual que é o produto a que se refere isso, tá certo? Então, tributos de produtos de tributação monofásica têm a incidência uma única vez. Apenas na primeira vez que esse cara for comercializado, eu tenho a cobrança dele. Pode ter vendido outras 88 vezes. Eu nunca mais vou ter PIS e COFINS em cima desse produto. Ficou claro isso, gente? Tudo bem? Ótimo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Produtos, tributação monofásica. Eu tinha colocado isso agora em monofásica, PIS e COFINS. Só para dar um exemplo para vocês. Cadê? Opa. Deixa eu só abrir aqui para que eu já dou um exemplo para vocês. Olha só, alguns produtos de autopeças. Então, alguns produtos são monofásicos e outros não. Então, você pega uma empresa tipo a Comando Autopeças, sabe? Aquela tem lá na QNH, Comando Autopeças. Os caras têm que ter um programa que vai identificar, olha só, a repimboca da parafuseta, isso é bom para o consumidor? É bom, Lívia, porque assim, você só está pagando uma única vez. Então, a carga tributária vai ser menor. Porque pensa comigo, olha só, vamos dar esse exemplo da repimboca da parafuseta. A repimboca da parafuseta foi produzida pela indústria e foi vendida para a distribuidora. Eu só vou ter incidência de PIS e COFINS apenas aqui. Eu nunca mais vou ter. Então, assim, suponhamos que seja R$100, por exemplo, R$100 a repimboca da parafuseta. Eu vou pagar só, igual esse exemplo que a gente acabou de ver ali, R$1,33 de PIS e COFINS. E nunca mais vou ter. Se ele fosse cumulativo, né? Se na próxima transação tivesse novamente, eu ia pagar PIS e COFINS em cima de 150 de novo. Então ia ser um pouco maior, tá certo? Então isso é bom para o consumidor? É porque está pagando um pouco menos de tributo em cima disso, porque a base de cálculo está um pouco menor, né? Porque pegou lá na raiz, né? Lá na nascente da comercialização. Tá certo? Então, olha só que interessante, gente. A empresa ela tem que ter um bom programa de software para saber o que é um imposto que está zerado, o que é imposto, não, desculpa. O que é um produto que tem PIS e COFINS zerado, qual é o produto que é monofásico. Então, as empresas têm que saber tudo isso, porque na hora que você for recolher o tributo, você tem que saber disso. E imagina só, o tributo era monofásico, que pneu novo de borracha é monofásico. Aí você está vendendo esse pneu novo. Aí você vai emitir a nota fiscal. Na hora que você emite, é você que vai lá falar que você está pagando tanto de ICMS, tanto de PIS, tanto de COFINS. Então, se você não souber diferenciar, se o programa, basicamente, né, não tiver parametrizado para isso, você vai pagar PIS e COFINS em cima de produto que você não precisava pagar, porque é monofásico, só pago lá na essência, só for pago uma única vez. Tá certo? Então, consequentemente, produtos monofásicos não geram crédito tributário, tá bom? Porque imagina só, a distribuidora que pagou
o PIS e COFINS de um produto monofásico. O que ela pagou, amigão, ela nunca vai ver de volta. Por quê? Porque o produto é monofásico. Se é monofásico, não gera crédito tributário para essa distribuidora. Ficou claro, gente? Eita, que é coisa pra caramba, né? É coisa pra caramba a gente falar sobre PIS e COFINS, tá certo? É por isso, esse é um dos motivos pelo qual o governo federal já instituiu, né, já está fazendo lobby desse começo dessa reforma tributária, tirar o PIS e COFINS da jogada e jogar o CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços, tá certo? Porque isso aqui é uma aberração, né? Imagina só, por isso que o Brasil, ele tem além de ter uma carga tributária altíssima, é uma das cargas tributárias mais complexas do mundo. Empresa grande, gente, tem que ter um departamento contábil para fazer isso aqui. Para conseguir pagar imposto. Olha que absurdo. Você vai contratar 30 pessoas para conseguir pagar tributo. Então deveria ser muito mais simples. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, olha só. Então, o que não faz parte da base de cálculos PIS e COFINS? Vendas canceladas, descontos incondicionais, IPI e ICMS, principalmente ICMS, né? Vendas e revendas de produtos com alíquota zero e receita com vendas de produto com tributação monofásica. Professor, então, o produto... Pode falar, Lívia. Me dá um exemplo. Só um minuto. Me dá um exemplo de desconto incondicional concedido? Sem problemas. O desconto incondicional é aquele que não tem condição nenhuma. Eu não sei se você já viu uma nota fiscal que o produto está lá R$100. O produto está R$100, mas você pagou 80. Então tá lá, produto foi R$100, desconto R$80. Tá certo? Então esse é o desconto incondicional. É aquele desconto que você chorou e você levou. Aí é algo assim que pro fisco pouco importa se aquele desconto existisse ou não. Porque imagina só, o produto custa R$100, você pagou 80 por ele. Qual era a diferença nesse primeiro momento, né, da empresa ter emitido uma nota fiscal de 80 direto, ou ela colocar lá, o produto era 100, eu dei um desconto condicional de 20 e agora saiu por 80. Então o desconto condicional é esse, tá certo? É aquele que já está lá expresso na nota fiscal. Ficou Okay. claro? Ficou. É um desconto normal que a gente tem no dia a dia, tá bom? Uhum. Agora, o condicional, esse é que ferra a vida da empresa. Por quê? Porque quando você... É uma despesa que você tem. Tanto é que na escrituração contábil, os descontos condicionais, eles entram a título de despesa. Porque você paga ICMS, você paga IPI, você paga PIS e COFINS em cima do desconto que você deu para o cliente. Tá bom? O desconto condicional. Emitiu a nota fiscal. Você, Lívia, vendeu para a Thaís um produto. Falou, Thaís, a duplicata é para pagar dia 1º de maio, mas se você pagar dia 20 de abril, eu te dou um desconto. Mas no momento em que você a Thaís comprou o produto, você já emitiu a nota fiscal. Então, todos os impostos já foram calculados em cima do valor cheio. Agora, se a Thaís pagou antes, aí o prejuízo, em tese, vai ser seu. Tá bom? Entendi, professor. Obrigada. Imagina. Então, voltando, né, falando sobre os produtos monofásicos, são aqueles que, ao fazer parte de uma cadeia produtiva, somente o primeiro desta cadeia produtiva realiza o pagamento tributário do produto. Todas as outras vezes que esse produto for comercializado, não terá incidência de PIS e COFINS. Lembrando que essa tributação monofásica, ela é exclusiva para PIS e COFINS, tá certo? ICMS, IPI, vida que segue. Pouco interessa essa questão da tributação monofásica. Tudo bem? Então vamos continuar. Exemplo para vocês fazerem. Suponha que a companhia Caiçara seja uma empresa comercial tributada pelo lucro presumido e que apresentou em março de 2021 as seguintes contas de resultado. Receita com venda de mercadoria, R$500 mil. Devolução de vendas, descontos incondicionais, desconto financeiro, que são os descontos condicionais, receitas financeiras,
receita com aluguel do espaço e ganho na venda de bens do imobilizado. Então, isso aqui foi, né, entregue ao contador da empresa, e essa empresa é do lucro presumido, Observação: 20% das revendas são de produtos de tributação monofásica. Eu vou substituir isso aqui, vou colocar 50 mil reais, tá? Então, 50 mil reais das revendas, né, dessa receita são de produtos com tributação monofásica. Significa dizer que, se eu vendi 50 mil reais de produto com tributação monofásica, não farão parte da base de cálculos do PIS e COFINS. As devoluções dos descontos são produtos tributados normalmente. ICMS de 18% e PIS e COFINS está aí na tela para vocês. Vou dar alguns minutinhos para vocês calcularem. Não, a COFINS está errado aqui, né, gente? É 1,65, tá? Vou dar alguns minutinhos, ainda vou dar um bônus. Pontinho extra para quem for o primeiro a me apresentar esse resultado, tá? Quanto que você vai recolher de PIS e quanto que você recolhe de COFINS. Pontinho extra para o primeiro que me mandar isso aqui. Deixa eu fazer aqui também, né? Cinco minutinhos, tá, gente? Só observação, essa receita financeira, por exemplo, é uma receita de retorno de investimento, tá bom? Eu já terminei aqui, hein, gente? Deixa eu pegar uma água. Qualquer dúvida, é só falar que eu tô ouvindo vocês. Deixa eu ver aqui se alguém já respondeu. Mais 2 minutinhos, tá, gente?
Gente, eu acabei de ver que o meu material eu coloquei 1,65 de COFINS para tudo que é lado. Mas, na verdade, a alíquota do COFINS é 3%, tá bom? Me perdoem por isso, eu já estou corrigindo aqui no material para mandar para vocês. Mas nesse exemplo específico, eu quero saber só a mecânica do cálculo, tá? Não, não é isso, Genivaldo. Não é isso, tá? A Lívia colocou aqui, eu não vi. Também não, Lívia. Também não, mas está próximo. Está bem próximo. Lembra disso aqui, ó. Olha só isso. O que que eu tiro da base de cálculos do PIS e COFINS, tá certo? O que que eu tiro da base de cálculo do PIS e COFINS? Professor, Pode falar. volta lá nos valores no exemplo, por favor. Ah, desculpa. Esqueci de voltar. Pronto. Vamos lá, deixa eu ver, Thaís. Também não, Thaís. Deu um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Pronto, já fiz a correção, tá, pessoal? No material de vocês, tanto do que já foi disponibilizado, quanto os slides agora comentados, eu já coloquei aqui que, na verdade, é 3% a alíquota do COFINS. E eu, equivocadamente, coloquei 1,65, tá bom? Me desculpem por isso. É 0,65 e 3%. Então, olha só, já vou começar a dar uns bisus para vocês. E o pontinho extra tá valendo ainda. Olha só. Receita com revendas de mercadoria. Então, essa é a base de cálculo da auferir receita, né? A base de cálculo é o fato gerador do PIS e COFINS. Aí, o que que eu tenho que tirar da base de cálculo do PIS e COFINS? Esse valor, devolução de vendas, descontos incondicionais concedidos. Então, esses dois eu tiro da base de cálculos. Desconto financeiro, que é aquele desconto condicional, esse cara permanece, tá bom? Receita financeira, receita sobre o rendimento de algum investimento. Isso aqui não entra na base de cálculo PIS e COFINS. Receita com aluguel de espaço, mesma coisa. Ganho na venda de bens imobilizados, também não entra. Empresas do lucro presumido, isso aqui não entra. Um detalhe que eu acredito que vocês estão confundindo é o que compõe a base de cálculo do ICMS, tá certo? Ah, e tem isso aqui também, né? Os 50 mil reais de produtos de tributação monofásica, tá bom? Então você tem que tirar o ICMS. Eu acho que vocês estão errando no cálculo do ICMS. Mais 2 minutinhos, tá? Aí a gente começa a fazer.
Então, para você calcular a base de cálculos, PIS e COFINS. 2,505. Não, Anderson. Um pouquinho menos. Também não, Genivaldo. É na casa dos 2.000, tá, Genivaldo? É na casa dos 2.000. Olha só, calcular a base de cálculo, PIS e COFINS. Primeira coisa, tira devolução de vendas, tira desconto incondicional e tira aquilo que é de tributação monofásica. E outra coisa, tira o ICMS, porque o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Também não, Thaís. Também não. Não, isso também não é não, Genivaldo. Não é 2.340 e também não é 2.238. Eu acho que eu sei o que vocês estão errando. Agora a gente precisaria... Quer ver? Deixa eu ver se eu sei mesmo o que vocês estão errando. A gente precisa relembrar os conceitos da base de cálculo do ICMS. Do ICMS. Não, José, também não. Não, Lívia. Mais 1 minuto a gente faz, tá, pessoal? Olha que pontinho extra, tranquilaço, indo embora, hein? Posso fazer? Tá. Então vamos lá, gente. Olha só. Deixa eu colocar o exemplo aqui na minha tela para a gente ir conversando juntos. Primeira coisa é, olha só, 500 mil reais de receita. Só que 50 mil reais foi de receita de produto de tributação monofásica. Então, isso pro PIS e para COFINS saem da base de cálculo. Aí eu tive 20 mil reais de desconto incondicional. E eu tive 10 mil reais de cancelamento de venda. E agora eu tenho o ICMS. Então, só depois que eu tirar tudo isso, eu vou ter a base de cálculo. Só depois que eu tirar tudo isso, eu tenho a base de cálculo PIS e COFINS. Beleza? Então vamos por partes. Olha só. Qual é o valor que eu tenho que recolher de ICMS? Valor que eu tenho que recolher de ICMS. É 18% em cima de quê? De 500 mil menos 20 menos 10. Então, 470 mil vezes 18%. Então, esse aqui... Então, deixa eu refazer as contas aqui. 500 mil menos 20 mil de descontos incondicionais, menos 10 mil. Então, 470 vezes 18%, que vai dar 84.600. Então, pessoal, qual será a base de cálculo? Qual é a base de cálculo PIS e COFINS? Vai ser 500 mil. Opa. 500 mil menos 50, menos 20, menos 10, menos 84.600. Então, a base de cálculo do PIS e COFINS vai ser 335.400 reais.
Alguém habilitou o microfone e ia falar e eu acho que eu cortei. Alguém vai falar alguma coisa? Professor, Pode falar. esse ICMS não tira esses 50 mil, não? Dos 500? Não, sabe por quê? Porque a tributação monofásica, ela é exclusivamente para PIS e COFINS. Apenas PIS e COFINS tem tributação monofásica. IPI e ICMS, isso não existe, tá bom? Entendi. Eu imaginei que vocês fossem errar nisso. A base de cálculo do ICMS. Mas vocês conseguiram compreender como que eu cheguei nesse resultado? Agora sim, professor. Eu só fui tirando aquilo que não compõe a base de cálculos. Pode falar, Tamires. Só repete essa base de cálculo, professor. Tá bom. Olha só, o que não vai compor a base de cálculo do PIS e COFINS? Primeiro que a base de cálculo, o fato gerador é receita, auferir receita. A receita é 500 mil reais. Mas, como o exemplo nos mostrou, dos 500 mil reais, 50 mil reais foi de produto com tributação monofásica. O que é isso mesmo? É aquele produto que vai ter cobrança de PIS e COFINS uma única vez. Teve aqui. Daqui para frente, nunca mais na vida vai ter cobrança de PIS e COFINS. Tá bom? Outra coisa que não compõe a base de cálculo do ICMS, do PIS e COFINS. Devolução com venda, porque é venda cancelada. Outra coisa, desconto incondicional. É aquele desconto que chorou, ganhou. Tá certo? Então, esses três fatores, tributação monofásica, devolução de vendas e descontos incondicionais, não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Outro ponto importantíssimo, o valor que você recolheu de ICMS vai ser excluído da base de cálculo PIS e COFINS, tá certo? Então, olha só, gente, voltando, 500 mil reais foi a minha receita. Só que desses 500, dessa receita, 50 mil reais é de produto com tributação monofásica, nunca mais vai pagar PIS e COFINS na vida, 20 mil reais é de desconto incondicional. 10 mil reais é de cancelamento de venda, devolução de vendas. Os 84.600 é aquilo que você recolheu de ICMS. Então, esse valor sai da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, o valor que eu vou encontrar é de R$ 335.400. Tá bom? Então, é em cima disso aqui que eu vou calcular o 0,65, a alíquota 0,65 de PIS e 3% que eu erroneamente, peço desculpa a vocês por isso, estava falando do COFINS, tá certo? Então, 0,65 de PIS e 3% de COFINS, tá certo? Então, fazendo os cálculos, eu já vou colocar o cálculo aqui nos valores corretos, tá? Então, COFINS, eu vou pagar 10.062. Opa, 10.062, tá certo. 10.062. E o PIS vai ser 2.180 e 10 centavos. Então, esses são os valores que compõem a base de cálculo do PIS e COFINS. Pode falar, Thaís. Professor, quando você coloca ali os 500 mil, né? E tira os 20 e os 10 mil, por que não já desconta os 50 mil do monofásico? Eu não entendi, não consegui entender. Tá, porque olha só, porque o ICMS é em cima de 470 mil. Por isso que eu não descontei de início. Porque se eu jogasse aqui os 50 mil também, eu estaria falando que essa tributação monofásica incidiria também em cima do ICMS, o que não é verdade. A tributação monofásica é apenas, exclusivamente PIS e COFINS, tá bom? Então, por isso que eu calculei depois, por isso que eu não coloquei 450 mil, só para não correr o risco de calcular o ICMS errado. Ficou claro? Sim, ficou. Obrigado, professor. Tá bom? Imagina. Tudo bem, gente? Complexo, né? Complexo. Por isso que muita gente apanha com isso aqui.
É por isso que advogado ganha muito dinheiro em cima das costas de contador. Por isso que tem muita gente que apanha, sabe? É muito contador, muito contabilista, que não sabe trabalhar com tributo, só sabe trabalhar com Simples Nacional e pronto, e acabou. Porque é mais simples, é bem mais fácil, tá bom? Mas a gente está apresentando um mundo novo para vocês. Prosseguindo. PIS e COFINS, lucro real. PIS e COFINS, lucro real. No futuro, gente, os contadores, eles se especializam em lucro real, lucro presumido ou Simples Nacional. Justamente por conta desse tanto de peculiaridade, justamente por conta desse tanto de especificidade. Olha só a base de cálculos do PIS e COFINS para o lucro real. Olha só isso. Vem comigo. Além da receita de vendas, receita de aluguel, receita advinda de multa, a sua fatura está lá para o cara pagar dia 10, pagou dia 15, 2% de juros, 2% de multa. Você tem que pagar PIS e COFINS em cima disso aí também. Se você fosse lucro presumido, você não pagaria. Cessão de espaço para propaganda e algumas outras receitas que vai ter uma alíquota diferenciada, tá certo? Mas isso aqui é só a título de curiosidade. A Thaís perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Como a indústria vai saber escolher qual o melhor, lucro presumido e lucro real? Através do planejamento tributário. É através do planejamento tributário. É você colocar... Excelente pergunta, Thaís. Excelente pergunta. Não existe, sabe? Fala, olha, é melhor lucro real, é melhor lucro presumido, é melhor Simples Nacional. Não existe isso. Via de regra, eu te adianto. O que é melhor, via de regra, Simples Nacional. Segundo melhor, lucro presumido. Terceiro melhor, lucro real. Mas isso não é regra. Isso não é regra. É você sentar na frente do computador e fazer cálculo, sabe? Fazer projeção de venda. Olha só, a minha empresa, ela projeta tanto de receita disso, disso e disso. Qual vai ser a tributação que ela vai pagar com o Simples Nacional? Agora, a empresa projeta tanto de venda, sabe? Fazer toda a projeção. Ela tem receita disso. Vou jogar ela no lucro real. Quanto que ela vai pagar de imposto? Depois eu boto ela no lucro presumido. Eu faço o cálculo com as 3 tributações, com os 3 regimes, e vejo qual que é o melhor que a minha empresa vai se adequar. Tá bom? Então é isso que funciona, o planejamento tributário funciona para isso. Mas você só consegue fazer um planejamento tributário, o planejamento tributário ele é fácil fazer, que é projeção. Quanto você acha que você vai vender? Quais são os produtos? Então eu vou atrás das alíquotas. Esse produto, qual que é a alíquota do IPI? Qual que é a alíquota do ICMS? Ele é monofásico, ele não é? Entende? Então, depois que você entende os tributos, como que eles trabalham, como que eles funcionam, você pode mostrar para o cliente, falar, olha, é melhor você ir para o lucro presumido, é melhor você ir para o lucro real, é melhor você ficar no Simples Nacional, tá bom? Então, é assim que você sabe, é fazendo projeção, é fazendo planejamento tributário. É você colocar no papel. Se você for Simples Nacional, você vai pagar tanto de tributo. Se você for lucro real, você paga tanto de tributo. Se você for lucro presumido, você paga tanto de tributo. Porque os 3 sistemas, eles possuem vantagens. Lucro real tem crédito tributário em tudo. Lucro presumido tem crédito tributário em PIS, em ICMS e IPI, se for contribuinte do IPI. Simples Nacional não tem crédito tributário em nada. Tá vendo? Então, assim, você tem que sentar, colocar tudo no papel e fazer um planejamento tributário. É assim que funciona. É assim que funciona. Para você escolher qual que é a melhor saída, qual que é o melhor regime para a empresa. Via de regra, 80% das situações, você vai encontrar que o melhor regime tributário para aquela empresa é o Simples Nacional. É o Simples Nacional. Via de regra. Depois, lucro presumido. E lá na frente, o lucro real. Mas é tudo cálculo, é tudo planilha, é tudo... Na internet tem uma galera que vende planilha feita, né? Você encontra até planilhas de planejamento tributário feitinha. Teve um tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu até comecei a construir uma planilha, mas dava muito trabalho. Aí eu parei no meio do caminho. Então, assim, aí eu peguei aperfeiçoei, coloquei mais alguns dados. Eu vou até procurar se eu encontro ela aqui para disponibilizar para vocês. Mas é basicamente isso, é fazer planejamento tributário. Tá bom? Consegui te responder? Tá. Então, vem comigo, olha só. Então, a base de cálculos de uma empresa do lucro real, que são empresas maiores, elas vão entrar também. Então, olha que interessante. Lucro presumido
não paga PIS e COFINS em cima de receita de aluguel, não paga em cima de multa, de receita com propaganda, não paga. Agora, empresas do lucro real vão pagar PIS e COFINS em cima disso aqui também. Vão pagar PIS e COFINS em cima disso aqui também, tá certo? E a exclusão da base de cálculo é a mesma. Todas as exclusões que você tem lá em lucro presumido, você vai ter no lucro real, que é vendas canceladas, descontos incondicionais, IPI e ICMS, exportação de mercadoria. Eu acho que eu não falei isso no passado. Por que exportação, enviar mercadoria para fora? Enviar mercadoria para fora, você tem isenção tributária de tudo. Você não paga IPI, você não paga ICMS, você não paga PIS, você não paga COFINS, tá bom? Então você vai ter isenção tributária de tudo. Qualquer produto que você venda lá para fora, você vai ter isenção tributária de tudo, tá bom? Você não paga Simples Nacional, você não paga nada. Vendeu para fora, não paga nada de tributo. Outros fatores, né, outros pontos da exclusão de base de cálculo do PIS e COFINS lucro real. Alíquota zero e tributação monofásica, tá certo? Então, as mesmas exclusões que você tem no lucro real, você tem no lucro presumido. A diferença é a base de cálculo do lucro real, ela é maior. Por quê? Porque entra aluguel. Empresa grande costuma ter receita sobre aluguel, né? Multa, cessão de espaço para propaganda, né? Receita com marketing, com propaganda, e algumas outras receitas financeiras que têm uma alíquota diferenciada. Então você ainda precisa saber disso. As alíquotas diferenciadas que nós temos do PIS e COFINS. Tá certo? Tudo bem, gente? Professor, Pode falar, Lívia. então, assim, as empresas de todos os portes não têm uma limitação de qual regime ela vai escolher. Tem sim. Empresas, a limitação, ela existe para o segmento. A gente vai ver isso tudo quando a gente estiver falando sobre os regimes de tributação, tá? Mas empresas grandes, elas só podem ser de acordo com o seu faturamento. Eu não tenho certeza sobre faturamento. Deixa eu ver aqui, jogar na internet. Faturamento, lucro real. Deixa eu olhar aqui rapidinho. 78 milhões. 78 milhões você é obrigado a ser enquadrado no lucro real. Mas, assim, uma empresa pequena pode ser optante do lucro real. Note que a limitação, a gente vai falar isso mais para frente. A gente tem aulas específicas para falar sobre os regimes de tributação. Mas uma empresa pequena, ela vai escolher entre Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Uma empresa média, de médio porte, suponhamos, ela pode escolher entre lucro real e lucro presumido. Agora, algumas empresas, elas obrigatoriamente devem se posicionar no lucro real, tá certo? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, no caso, o Simples Nacional é mais para empresa pequena, microempreendedor individual, Micro né? e média. Micro e média. Tá bom? A própria lei do Simples Nacional, ela é uma garantia constitucional, né? Para fomentar, para incentivar pequenas e médias empresas, tá bom? Uhum. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida em relação a isso? Eu até tinha colocado um exemplo aqui, mas a gente até trabalhou já esse exemplo, né? Que a empresa adquire 10 mil reais de mercadoria com cláusula de desconto financeiro. Ah, esse exemplo é legal. Vou fazer rapidinho, 5 minutos para a gente finalizar. Então, olha só. Olha que interessante. Empresa, ela adquiriu a mercadoria, está comprando a mercadoria com cláusula de desconto financeiro, aquele desconto condicional de R$ 1.500. Então, olha só, gente, olha só. Veio a nota fiscal. Deixa eu fazer rapidinho os cálculos, que o que eu quero que vocês saibam não é nem o cálculo específico, e sim o conceito disso aqui, para vocês verem o quão legal é isso aqui, tá? 10 mil reais, 18% de ICMS, correto? 1.800 de ICMS. Aí, se for empresa, o fornecedor, tá certo? Se for vou colocar aqui PIS e COFINS, tá? Vamos supor que as duas empresas, que essa empresa do seu fornecedor, ela seja lucro presumido. Então, vai ser 8.200 vezes 0,65% e 8% vezes 3%. Pronto.
Olha o valor que você vai pagar, tá? É 246 de PIS e de COFINS e R$ 53,30 de COFINS. Por que eu estou fazendo esse exemplo aqui, gente? Olha só que interessante. Quando você efetua a compra, você está gerando crédito tributário disso aqui, tá certo? Então, olha que interessante, olha que interessante. Você, no final das contas, você está pagando R$ 8.500 de produto, correto? Onde você encontrou esse cálculo, Igor? Porque, olha só, você recebeu um desconto condicional, tá certo? Um desconto condicional. Então, você foi lá e pagou R$ 8.500 por esse produto. Você está gerando R$ 1.800 de crédito de ICMS, mais R$ 53,30 de PIS e R$ 246 de COFINS. Se você juntar isso aqui tudo, R$ 8.500, note que você teve uma vantagem significativa em ter feito isso. Sabe por quê? Porque o ICMS, o PIS e o COFINS, eles estão entrando para a sua empresa a título de crédito em cima de R$ 10.000 e não em cima do que efetivamente você pagou. Entendem? Então, olha quão vantajoso é para uma empresa chorar desconto por condição de pagamento. Olha quão vantajoso é. Por quê, Igor? Porque quando você chora um desconto condicional, você vai gerar crédito tributário em cima do tudo. Entendem? Então, essa empresa, desse exemplo específico, ela gerou crédito tributário em cima de R$ 10.000. Ela recebeu R$ 1.800 de ICMS de crédito tributário, mais R$ 53,30 de PIS e mais R$ 246 de COFINS. Enquanto que ela não pagou R$ 10.000, ela pagou R$ 8.500. Então, ela saiu ganhando duas vezes. Primeiro que ela teve um desconto de 15% em cima da compra que ela fez, por pagar antecipado, e ela ainda ganhou um crédito tributário a mais dessa diferença, tá certo? Porque se ela tivesse pago de imediato os R$ 8.500, ela ia ter crédito de PIS, COFINS e ICMS em cima de R$ 8.500, não em cima do valor completo. Só mais uma curiosidade sobre como que funciona, né, o sistema tributário brasileiro para as empresas, né, que atuam aqui. Ficou claro, gente? Deu para entender isso? Esse crédito a empresa usa na próxima compra, na venda. Quando ela vender, que ela vai... Porque pensa comigo, quando você compra, você entrega o dinheiro na mão do fornecedor. O fornecedor pega o dinheiro, coloca no bolso e dá a parte que é do governo. Agora, quando você, empresa, vende, o consumidor te entrega o dinheiro e você coloca uma parte no bolso e dá aquilo que é do direito do governo, tá bom? Então, quando você compra, você adquire crédito tributário. Quando você vende aquela mercadoria, você vai utilizar aquele crédito que você adquiriu quando você comprou a mercadoria. Ficou claro, Lívia? Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para trabalhar hoje. Eu concordo realmente que a aula de hoje foi bastante densa, mas não tem outra forma a não ser desse jeito, sabe? PIS, COFINS e ICMS tem características bem específicas, bem peculiares, então a gente tinha que entrar nesse assunto, tá bom? Então a aula foi densa, hoje nós não teremos atividade, O que eu recomendo é que vocês usufruam o maior benefício de vocês terem aulas gravadas, aulas remotas, que a aula está gravada. Então, eu aconselho que, deixa eu só interromper minha gravação,